Alan aqui da Nextrack para falar de um assunto polêmico. E hoje eu vim falar para vocês sobre o que ninguém te conta sobre as estações de energia. Se você está pensando em comprar uma estação de energia, eu preciso te mostrar uma coisa que praticamente nenhuma empresa explica direito. E eu só descobri isso depois de 1 ano e meio usando esses equipamentos em casa, em acampamentos, algumas obras, motorhome e até mesmo na picape. Mesmo vindo do mundo de tecnologia, eu confesso que escolher a primeira estação não foi nada simples. É muito número, muita promessa e pouca explicação real. Isso faz a gente errar feio. Uns compram demais e outros compram de menos. No final, todo mundo gasta mais do que deveria. Isso não é uma coisa boa para ninguém. Eu comecei a perceber um padrão. Muita gente estava investindo errado. Uns acreditavam que uma estação pequena iria resolver tudo e iriam gastar pouco. Outros compraram uma estação gigante que nem se encaixava no uso do dia a dia. E a verdade é que ninguém te explica isso claramente. É proposital. Se você não entende os números, fica mais fácil vender qualquer coisa. Então hoje eu vou te mostrar o que uma estação de energia pode realmente fazer sem deixar você cair numa pegadinha. Calcular a autonomia real, evitar gastar mais do que precisa e no final escolher o modelo certo sem arrependimento. Os anúncios muitas vezes são enganosos e confundem a todos. E eu, antes de te mostrar os 10 usos reais que definem a compra certa, ou seja, aquilo que você precisa entender antes de comprar ou investir numa estação de energia, eu preciso te mostrar uma outra coisa, algo que causa 80% dos erros que são os anúncios enganosos. O problema não é você, o problema é como o mercado apresenta essas informações. E aqui vão os principais truques que fazem muita gente comprar errado. Primeiro truque: destacar o watt-hora gigante como se fosse a potência. Colocam 2.000 watts-hora, 3.000 watts-hora e fazem parecer que isso é a força, ou seja, a capacidade, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Mas fique atento, watt-hora é apenas o tamanho do tanque. É como se fosse quanta energia você consegue guardar dentro daquela estação. O segundo erro é esconder a potência do inversor. O inversor é aquilo que converte a energia da bateria para a energia que os seus equipamentos podem usar. Quando o anúncio só mostra watt-hora e oculta o inversor, pode ter certeza, tem surpresa aí. Vender o pico de energia como se fosse potência real. Alguns aparelhos têm um pico de energia, que pode ser usado temporariamente. Pico é só um surto de segundos, ou seja, não serve para o equipamento pesado e para usar por muito tempo. O quarto erro é mostrar fotos de equipamentos que o modelo não aguenta, ou seja, um air fryer, um micro-ondas, uma chaleira, para um inversor que é pequeno, às vezes de 300 watts. É pura ilusão visual, fique atento a isso. Prometer 24 horas de geladeira sem dizer qual é a geladeira, ou um funcionamento de muito tempo sem verificar exatamente qual equipamento está sendo usado. Uma geladeira de 60 watts é uma coisa, uma outra grande de 150 é completamente diferente, ela vai consumir o dobro. Inflar a autonomia sem contexto, ou seja, um notebook pode consumir de 20 a 90 watts. Sem saber disso, qualquer autonomia é inventada. Ou seja, você precisa ser específico, entender qual equipamento que você vai usar antes de escolher a sua estação de energia. Outro erro muito comum é eles esconderem o peso da estação de energia. Uma estação de 18 quilos é vendida como portátil, mas não é, né? Quem aguenta levantar 18 quilos? Chamar de gerador solar sem painel solar. A estação de energia sozinha não gera energia sem o painel. Ela é só uma bateria com um inversor. Ressaltar o número de tomadas e pouca potência. Muitas vezes 10 portas, 20 portas, mas só 300 watts no inversor. Então você não tem como usar essas 10 portas em conjunto. O maior erro é confundir a capacidade de armazenamento de energia com a potência. Eu já falei disso um pouquinho antes, mas como é que a gente entende direitinho? Capacidade é mostrada em watts-hora ou quilowatts-hora. Muita gente só olha para a capacidade, ou eles vão te mostrar sempre o maior número, seja ele a potência ou a capacidade. 500 watts-hora ou 1000 watts-hora são muito diferentes. E aí você acredita nesse maior número e entende que essa estação é melhor. E isso não necessariamente é a realidade, depende de como você vai usar. Watt-hora significa energia armazenada, é o tanque de combustível da bateria. Um exemplo simples: 500 watts-hora alimenta um aparelho de 100 watts de potência por cerca de 5 horas. Só que isso não quer dizer que a estação consegue ligar necessariamente aquilo que você precisa. O que manda é a força do inversor, a potência que ela tem de saída. Ou seja, 600 watts liga coisas leves, 1.800 já roda uma geladeira, um micro-ondas pequeno, ferramentas, 3.000 watts pode rodar um pequeno ar-condicionado, uma chaleira elétrica, ou seja, equipamentos com pico mais alto. E aqui é onde muita gente se frustra, porque o watt-hora é grande, mas o inversor é fraco. Ou o oposto, você tem muita potência de inversor e tem uma capacidade de energia ali muito pequena. Ou seja, os seus equipamentos vão durar muito pouco tempo ligados. Essa é a pior consequência. Antes de qualquer número, a pergunta que mais importa é: como é que você vai usar a sua estação de energia?
Eu vou te mostrar aqui 10 usos reais que definem 90% das compras. Você entendendo isso, não vai errar. Quando você decide como vai usar a sua estação, você evita 90% dos erros. O primeiro uso é o uso doméstico, ou seja, para aquelas emergências. Então você só quer uma estação para manter uma geladeira ligada, um modem ligado, ou uma iluminação muito básica durante uma queda de energia ou um apagão. O segundo modelo de uso é o trabalho remoto e a produtividade, ou seja, você quer usar a sua estação para manter o seu notebook, o seu roteador, o seu monitor ligado, até seu desktop por 6, 12 horas durante o seu trabalho, durante uma situação também de falta de energia. O terceiro uso é para overland, viagens, picapes, é o que a gente mais faz aqui. Ou seja, você quer manter uma geladeira funcionando, a sua Starlink por dias, usando um alternator charger ou um painel solar. Carregar a sua estação de energia enquanto você dirige, com um painel solar, enfim, durante viagens de longa duração. O quarto modelo de uso é no camping, ou seja, você vai usar uma iluminação básica, você vai carregar o seu celular, você vai usar o seu ventilador, uma bomba d'água, ou seja, um modelo de uso bem básico. O quinto seria o uso no motorhome ou em uma van, por exemplo. Já nesse modelo de uso, de van, o importante é você pensar que você vai querer ligar um fogão portátil, talvez um micro-ondas, talvez um ar-condicionado portátil. O sexto modelo já é o uso profissional, ou seja, aquele trabalhador autônomo que precisa usar uma furadeira lá no campo, uma esmerilhadeira, ferramentas de obra ou alguma ferramenta e instrumento de medição que ele não tem acesso à energia para abastecer naquele momento. Um uso muito comum também é para drones, por exemplo, drones que fazem serviços de medição, drones que fazem serviços de pulverização. Você pode usar a sua estação de energia para fazer a recarga desses equipamentos. O sétimo modelo de uso são as emergências e resgate, onde você quer carregar rádios, ter lanternas ou equipamentos portáteis como GPS, por exemplo. O oitavo seria um uso off-grid total, ou seja, se você tem uma pequena cabana e quer manter um freezer ligado ou uma iluminação básica, até uma Starlink. Você quer viver off-grid sem a necessidade de ter energia. O nono uso seria um carregamento automotivo, por exemplo. Você quer um dispositivo que garanta que o seu veículo não vai falhar, ou uma carga emergencial, por exemplo, um carro elétrico. E aí você quer ter essa energia extra armazenada lá para poder chegar até o próximo ponto de recarga. O décimo seria lazer e entretenimento, ou seja, você gosta muito de estar ao ar livre e quer o teu som, o seu projetor, ou uma luz ambiente tocando, fazer um cinema lá fora, sei lá, aquele cara que quer viver lá no meio do gramado e não quer puxar uma extensão. Esse seria um uso ao ar livre, ao meu ver. Então, quando você define e determina qual a utilização que você vai dar para a sua estação de energia, isso já vai nortear 80% das características que você precisa olhar ou buscar nela, fazendo com que você evite ser enganado por propagandas enganosas, como eu falei anteriormente, ou até por uma questão econômica. Às vezes você vê uma coisa lá barata e acha que aquilo vai te atender e não vai, ou vice-versa, pagar muito caro num equipamento que você vai usar, sei lá, 10% da capacidade dele. Agora que você já entendeu a diferença entre watt, watt-hora, potência e capacidade de armazenamento, chega a hora de eu te explicar como é que você pode calcular a autonomia da sua estação para ter uma noção de que equipamento comprar. Então pense assim, autonomia é igual a capacidade e é mostrada em watt-hora, que tem que ser dividida pelo consumo do aparelho ou de todos os aparelhos que você estiver usando. Ou seja, uma estação de 1000 watts-hora alimenta uma geladeira de 80 watts por cerca de 12 horas, 1000 dividido por 80. Mas as geladeiras ligam e desligam, e isso pode fazer com que as 18 horas, mais ou menos, virem 20, tá bom? Então pense assim, você tem que pensar na potência dos seus equipamentos, e aí você vai somar todas essas potências que você quer ligar simultaneamente na sua estação de energia e verificar se a capacidade dela de saída do inversor, que é mostrada em watts, é compatível com toda essa soma. Um secador de cabelo, por exemplo, de 800 watts, somado a uma lâmpada de 80 watts, somado a outros equipamentos que você estiver usando ali simultaneamente. E aí você vai pegar tudo isso e verificar se toda essa soma cabe dentro daquela potência que é mostrada em watts. Se a estação, por exemplo, tem 1.200 watts e 1.800 e pico, você tem até 1.200 para usar durante bastante tempo e aquele extra durante alguns segundos ou até 1 minuto. Já a capacidade em horas você vai obter somando todo o consumo de energia daqueles equipamentos, que é mostrado nas etiquetas em watt-hora, e aí você vai pegar esse consumo e dividir pela capacidade da sua estação de energia, que também é mostrada em watt-hora. Fazendo isso não tem erro, você vai entender muito bem quanto tempo a sua estação de energia vai poder alimentar todos aqueles equipamentos e também não vai se frustrar porque a sua estação de energia não vai entrar em modo de proteção porque você usou demais o seu inversor, ou seja, você colocou muitos equipamentos ali numa potência muito superior, tá bom?
Outro segredo de entender qual o uso que você vai dar para a sua estação de energia é saber se você vai precisar, por exemplo, de painéis solares ou, por exemplo, de um carregamento no seu veículo, no seu Jeep, enquanto você viaja, com a utilização do Alternator Charger, por exemplo, que muda totalmente o jogo. Com ele você recarrega a estação enquanto você dirige, ou seja, enquanto você estiver com o motor ligado e o seu alternador alimentando sua bateria, a estação roda a geladeira, recarrega a estação de energia e nunca vai ficar sem energia, ela fica praticamente uma energia infinita. Pouca gente fala disso, mas para quem viaja, isso é uma das questões que mais transforma a experiência de uso de uma estação de energia e simplificando muito a capacidade da energia que você precisa ter armazenada, porque se você não vai tirá-la do carro e vai usar majoritariamente enquanto você dirige, a estação vai tranquilamente ter energia infinita. Um alerta muito importante é que o barato pode sair caro, tá? Assim como comprar uma estação muito grande e pagar muito caro pode te atrapalhar porque você não vai ter a mobilidade que você precisa, comprar uma estação de entrada, dependendo do modelo de uso que você vai fazer, pode ser muito prejudicial. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Não é que elas são ruins, cada uma tem a sua finalidade. Ou seja, uma estação de energia de entrada, ela tem a função de atender modelos de uso mais básicos. E nem todas, uma coisa que não fica claro, é que nem todas as empresas divulgam que elas têm algumas limitações. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a diferença entre uma estação de energia Delta 3 ou Delta 2, como essa aqui, e uma estação da linha River é brutal. Essa aqui já é uma River 3, essa aqui é uma Delta 2. Mas quais são as principais diferenças, Alan? Eu acho que a principal diferença é assim, além da capacidade de armazenamento de energia ser menor, né, essa aqui vai ter, por exemplo, 285, se eu não me engano, é uma Delta 3 Plus. Claro, ela é expansível, você pode conectar uma bateria extra aqui, mas ela nunca vai partir de uma capacidade de armazenamento similar a uma linha Delta. Essa aqui já tem 1000 watts-hora, essa aqui tem 285. Então, se você considerar aquelas contas que eu te ensinei a fazer lá, né, somar o consumo dos seus produtos, você vai entender que essa daqui vai durar muito pouco tempo, né? Dependendo do seu desktop ou do equipamento que você está ligando aqui, você vai conseguir rodar 30 minutos, 1 hora, e na verdade ninguém te conta isso com toda aquela clareza, né? A outra grande diferença é que esses equipamentos aqui da linha mais Pro têm algumas características superiores. Por exemplo, você pode usar painéis solares que têm maior capacidade. Então aqui você pode usar, por exemplo, painéis, múltiplos painéis ou painéis que vão a 400 watts, enquanto as estações de energia não necessariamente comportam, né? Não estou falando especificamente dessa, mas alguns modelos que estão aí no mercado. Tá? Então fique atento a isso, qual é a capacidade, por exemplo, de entrada de energia com um painel solar. Um outro ponto super importante para você prestar atenção é exatamente a capacidade de saída do inversor, né? Alguns modelos de entrada você vai ter ali 300 watts de saída, 250, já nessas aqui você tem 1.600, 1.800, 2.000, depende muito do modelo que você está utilizando. Tá? Um outro ponto super interessante que você precisa ficar atento também é o peso, a portabilidade. Então, assim, dependendo daquilo que você quer, se você for para uma Delta 2 Max, por exemplo, ou para uma linha da Delta Pro, você vai ter equipamentos aí de 24 quilos, equipamentos de 30 quilos, né? Esse aqui pesa 12, esse aqui deve pesar, sei lá, acho que uns 5 quilos, né? Então é sempre assim, mais ou menos metade do peso e varia muito da capacidade. Então, quanto mais capacidade de armazenamento, mais pesado vai ser, porque mais células de bateria você vai ter ali dentro. E eu acho que o ponto final que eu quero chamar a atenção aqui é a compatibilidade com acessórios, tá? Por exemplo, essa daqui ela é nativa compatível, a linha Delta é nativa compatível com o Alternator Charger, ou seja, você pluga o Alternator Charger aqui e tem 100% das funções disponíveis no aplicativo funcionando. Já a linha River, sim, ela pode ser carregada com o Alternator Charger, mas ela não tem uma porta específica, você vai usar a porta que é usada para carregar a estação com energia solar, e para isso você precisa de um cabinho especial, que é opcional e você precisa comprar separadamente. Além disso, você perde algumas funções. Por exemplo, na linha Delta você tem a carga reversa, ou seja, quando o seu veículo está com a bateria fraca e não consegue dar partida, você pode injetar a energia que está armazenada na sua estação de energia de volta para o veículo e conseguir com que ele dê partida. Outra função que você tem aqui é a manutenção de bateria, ou seja, você consegue pegar energia que está armazenada aqui e manter um fluxo constante de volta para a sua bateria do carro, porque às vezes você tem lá uma Starlink já ligada no carro, ou a sua geladeira está ligada no carro, e você quer simplesmente não deixar que
esses equipamentos drenem toda a energia do seu veículo. Então você usando essa função, você vai ter o seu veículo sempre com a bateria carregada. É como se tivesse um motor ligado, tá? O alternador mandando energia, mas na verdade essa energia está vindo da estação de energia através do Alternator Charger. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando por aqui, eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas a ideia é realmente tentar ajudar vocês. Manda aí as suas perguntas, eu vou tentar responder o máximo possível as suas dúvidas. Nós somos aqui uma revenda EcoFlow, a gente está principalmente focado no mercado de overland, mas a gente já vendeu para muitos modelos de uso diferentes. Então, se você tiver dúvidas, quiser falar com a gente, fique à vontade. E uma coisa que eu esqueci, fique atento aos marketplaces e aos lugares onde você vai comprar a sua estação de energia. Nem todos os equipamentos são vendidos no Brasil por canais oficiais. Isso pode te dar um problema, porque esses equipamentos vêm com uma garantia estendida que só é obtida através do registro do número serial e da nota fiscal. Ou seja, sem uma nota fiscal vinda de um revendedor autorizado, você não vai ter os 5 anos de garantia. Então presta bem atenção nisso, porque não tem milagre. Pagou muito barato, ou é produto sem nota fiscal, que vem por contrabando, ou pode ser até uma falsificação, que isso aí é o que dá mais medo, né? Tem muito equipamento falsificado vindo da China. Fique esperto com isso. Lembrando que nós somos uma revenda autorizada da EcoFlow. Se você tem necessidade de tirar dúvidas ou quer comprar um equipamento desse, fala com a gente faz uma cotação e te ajuda aí a auxiliar com todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. E se não ficou claro alguma coisa, comenta aí embaixo que eu gravo um outro vídeo explicando o que não ficou claro, beleza? Valeu, pessoal!